Olá, sejam bem-vindos todos a mais um podcast Gastro em Movimento, um projeto da Clínica Ludwig, junto com a nutricionista Maria Fernanda Cunha, em que nós estamos aqui discutindo com vocês de uma forma mais leve possível alguns assuntos bastante frequentes na gastroenterologia, com o objetivo de transmitir de forma bastante prática o que a gente entende por determinadas situações. Meu nome é Dr. Juliano Coelho Ludwig, sou gastroenterologista, endoscopista com foco em doenças intestinais. E para compor essa mesa, nós temos uma equipe de profissionais bastante especialistas nessa área. Meninas? Eu sou a nutricionista Maria Fernanda, especializada em gastroenterologia. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista. Olá a todos, eu sou Luísa da Damperini, médica gastroenterologista. Perfeito. Equipe formada, microfones abertos. Vamos começar a conversar no episódio de hoje sobre um tema bastante frequente que a gente escuta, que são as famosas colites. O que são colites? Na verdade, o básico para a gente entender o que está acontecendo é lembrar que o outro nome do intestino grosso é cólon. Então, quando eu uso a palavra colite, o sufixo ite, significa inflamação do cólon. Então, quando eu uso a palavra colite, eu estou me referindo a algum processo inflamatório no intestino grosso, no cólon. O que acontece é que em medicina as coisas são específicas, né? Então, se eu tenho um problema do estômago, eu preciso saber que tipo de problema é esse. Se eu tenho uma inflamação no intestino, eu preciso saber que tipo de inflamação. Então, existem diferentes tipos de colites que são causadas por diferentes mecanismos e, consequentemente, vão ter diferentes comportamentos e tratamentos. Com esse preâmbulo, eu queria perguntar para vocês, então. Doutora Luísa, o que são colites? Ou quais são as colites? Então, é isso. Colite, na verdade, então, é um termo genérico e a gente precisa entender os tipos, né? A gente tem alguns tipos, mais comum, não digo mais comum, mas talvez mais frequente na nossa prática, é a colite aguda, normalmente causada por um vírus, por uma intoxicação alimentar, por uma bactéria, que é uma inflamação aguda que acontece no intestino por algum agente causal, certo? Além de colite aguda, a gente tem colites que podem ser causadas por medicamentos, né? Então, por exemplo, anti-inflamatórios são medicamentos que podem agredir o intestino e provocar uma colite. Nós temos colites menos comuns, mas bastante comentadas, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A retocolite é uma inflamação que vai acometer principalmente o cólon e o reto, e a doença de Crohn também, uma inflamação que acontece no cólon, mas que pode acometer outras partes do trato gastrointestinal. E a gente tem também um tipo de colite que a gente chama de colite microscópica. O que é isso? É uma colite que vai ser visualizada somente microscopicamente, o próprio nome já diz, né? Então, é através das biópsias do intestino que a gente consegue ver uma inflamação e definir, então, como uma colite microscópica. Normalmente, as colites elas vão se manifestar na forma de diarreia, né? E é a partir desse sintoma que a gente vai começar a investigar e tentar entender aí o tipo específico de colite que está acontecendo. Perfeito. Quais seriam os sintomas mais comuns e como é que a gente pode fazer o diagnóstico? Vocês podem explicar para os nossos ouvintes? O sintoma mais comum de colite é a diarreia. É o que levanta para a gente ali o questionamento de que pode ter algum grau de inflamação intestinal. E a principal maneira de fazer o diagnóstico, falando de intestino grosso, é fazer a colonoscopia, né? No caso da colite microscópica, não só a colonoscopia, mas fazer biópsias, né? Então, mesmo que a gente não tenha nenhuma lesão visível, é interessante fazer essas biópsias para a identificação dessa colite microscópica também. Nessa colite microscópica, por precisar fazer isso, às vezes
acontece de confundir com uma síndrome do intestino irritável? Pode ter essa confusão no começo, mas para desfazer essa confusão precisa da biópsia. Precisa da biópsia. E é por isso que, por mais que esteja normal a mucosa do intestino grosso, é importante fazer a biópsia ativa. Eu falo biópsia ativa, mas buscar ativamente ali, para que o patologista olhe lá no microscópio e ele que vai falar para a gente se tem ou não tem essa inflamação. Porque tanto a síndrome do intestino irritável como a colite microscópica, a aparência visual no exame de colonoscopia é normal. Justamente a diferença vai ser o achado da inflamação na colite microscópica, que a biópsia vai ser responsável por isso. E só para complementar, né? Além da colonoscopia, exames laboratoriais também nos ajudam, né? Principalmente no caso de diarreias agudas, né? Muitas vezes a gente não vai partir necessariamente para o passo da colonoscopia. Perfeito. Às vezes, só o exame laboratorial ou só o tratamento clínico inicial já vai resolver essa colite que é aguda e às vezes transitória. A partir do momento que essa diarreia se torna persistente, se torna crônica, que os exames de laboratório acendem um alerta, né? Seja por alteração nos exames de fezes, seja por alteração nos exames de inflamação, seja inflamação no exame de sangue, né? VHS, PCR, ou inflamação intestinal a partir de um exame chamado calprotectina. São algumas pistas que, claro, vão, às vezes, realmente afirmar essa necessidade de prosseguir para colonoscopia, né? Perfeito. Maria, como a gente está lidando com o intestino grosso, que é uma inflamação no intestino grosso, nas colites, independente, qual o mecanismo da colite, que é a casa da microbiota intestinal, voltamos para a microbiota, interessante. O que acontece com a microbiota num quadro de uma colite, de um processo inflamatório, assim? Depende também do tempo que a pessoa vai estar com essa diarreia. Se ela for uma situação mais aguda, o impacto não vai ser tão prolongado. Mas se ela vier aí de uma sequência, realmente, meses com uma diarreia que ela não consegue controlar, isso vai ter um comprometimento de diversidade bacteriana e da própria barreira de proteção, assim, né? Então fica uma microbiota com menor capacidade protetora, digamos assim. Perfeito. Sabendo que o processo inflamatório está no intestino grosso, baseado nos sintomas, a gente fez exame, confirmou isso. Existe algum tratamento geral para colite? Ou eu tenho que entender o que está acontecendo para escolher? Tem que entender o que está acontecendo. Porque, veja só, se você pega uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa, o tratamento vai ser um. Se você pega uma colite microscópica, o tratamento vai ser outro. Se você pega uma colite inflamatória aguda ali por alguma bactéria, o tratamento será outro. Então, é muito importante nessa questão das colites você entender o causador. Acho que é fundamental, na verdade. Claro que eu acho que, de forma geral, né, hidratação é importantíssima, né? Esse paciente está perdendo líquido pela diarreia, então hidratação, independente da forma de colite, é importante. E, claro, tem alguns, talvez, pontos até de alimentos que a gente pode, num quadro agudo, evitar. Não é? Com certeza. Maria? Com certeza. A gente, claro, vai ter que controlar essa diarreia. Então, né, na maioria dos casos, são bastante episódio de diarreia por dia, então precisa controlar essa diarreia, a gente faz ajuste na alimentação. E na colite existe comprometimento de barreira, então não só o que eu vou tirar, mas o que eu vou incluir, né, para que isso seja seguro e que ajude a recuperar essa barreira também é importante. Mas no controle agudo, principalmente, tem que tirar esse excesso de fibras, de sementes, precisa ter uma certa cautela e cuidar da hidratação, com certeza. E a lactose Boa. nas colites? Boa, eu ia fazer essa pergunta. Olha, num primeiro momento eu recomendo dar uma segurada, porque ela pode acelerar. E aí vai ter que entender se existe uma intolerância à lactose de fato, se a pessoa está intolerante ali naquele momento. Precisa ser individual, eu responder essa pergunta. Além da lactose, eu acho que até a cafeína é um ponto importante aqui, né? É mais estimulante, então... Também. Como o processo até a gente chegar no diagnóstico, às vezes
não é tão rápido, então Aham. medidas assim já vão Com certeza. amenizar um pouco os sintomas. A orientação alimentar ela vai ser muito direcionada naquele fase da doença, Claro. né? A doença é Perfeito. uma doença dinâmica, né? E produtos que vão aumentar a motilidade intestinal naquele momento, que geralmente o paciente está com diarreia, a gente vai realmente pedir para dar uma segurada. Apesar de serem até alimentos saudáveis, né? Por exemplo, excesso Sim. de fibras nessa hora não é Exato. interessante. A questão da lactose é justamente isso que vocês falaram, né? Mesmo que o paciente não seja um portador de uma intolerância à lactose, eu costumo falar que naquele momento ele Naquele está momento. intolerante. Então se tira a lactose porque a diarreia faz um washout nas poucas lactase, na enzima que tem lá ainda. Então tem que dar uma segurada na lactose nessa hora. E dieta de fácil absorção, Claro. né? Isso é fundamental, esse conjunto. Essa avaliação aí nutricional também para ver se está realmente absorvendo aí os nutrientes também é importante, né? Mas uma vez que a diarreia está controlada, foco em uma alimentação anti-inflamatória, né? Perfeito, Dieta do Mediterrâneo, vai ajustando para a rotina do perfeito, paciente. perfeito. É dinâmico, eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem que existe um processo dinâmico. E as orientações têm que ser dinâmicas, elas vão mudando de acordo com o momento em Uhum. que a situação está acontecendo, né? Tanto do Perfeito. ponto de vista nosso, médico, de exames e tratamento, mas principalmente nutricional. Que eu acho que é uma das patologias em que a questão de orientação nutricional adequada e especializada é fundamental. É fundamental na colite, Perfeito. né? Eu vejo E bastante isso aí. você é repetitiva, né? Quando você sabe o que comer, você tem segurança, você para de ter esse desespero, né? Saber, será que eu posso sair de casa? Será que vai ter um banheiro? Será que... Então, a nutrição também está muito alinhada com essa parte de comportamento, né? Então, a gente volta naquele assunto do multidisciplinar. Muitos pacientes com essa questão de diarreia têm medo de sair de casa. Tem paciente que não sai de casa, que hoje trabalha de home office porque não quer sair de casa. E aí a gente vai construindo essa segurança juntos, assim. Uma dúvida que a gente escuta bastante é o medo folclórico, cultural, de colite e câncer de intestino. É a mesma coisa? Não, né? São coisas Não. totalmente diferentes e é bom a gente deixar bem claro isso, né? A colite é inflamação intestinal, que pode ser por diversas causas. Câncer de intestino é outra situação. Ambas, a colonoscopia vai nos auxiliar e nos ajudar a chegar no diagnóstico, mas são duas patologias bem distintas, Perfeito. né? Tem colites que estão associadas a uma chance maior de câncer intestinal. A De retocolite de desenvolver um câncer, né? Que o câncer é um crescimento desenfreado ali das células ou anômalo, né? A retocolite é uma delas, né? Então, quem tem retocolite tem sim uma chance maior de desenvolver câncer intestinal e daí precisa fazer um acompanhamento mais próximo, né? Perfeito. Dentro desse quadro, acho, de colite, a gente pode abordar um quadro bastante comum, que são os divertículos, a diverticulose ou doença diverticular, certo? Queria aproveitar, já que a gente está no intestino, abordar isso. O que são divertículos? Divertículos, vamos dizer, é diferente, vamos colocar, né, da diverticulose, da diverticulite, né? Então é bom a gente diferenciar bem Perfeito. isso. Divertículos são tipo saculações, como se fossem bolsinhas que se formam no nosso intestino em áreas de maior enfraquecimento. É muito comum esse divertículo aparecer no decorrer da idade, né? E o divertículo em si, eu falo, não é uma doença, algo que nós teremos que tratar, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Isso aí. É muito comum em exames de rastreio, de colonoscopia, a gente encontrar divertículos e o paciente vai conviver com isso e muitas vezes não necessariamente isso vai gerar um desconforto, um sintoma ou uma patologia. Isso é diferente da diverticulite. A diverticulite está associada à doença, seja por inflamação dessa bolsinha, desse divertículo, seja por sangramento, né? Então esse divertículo ele tem risco de sangramento
seja por uma colite peridivertículo, né? Então, são 3 coisas que eu gosto de falar que podem estar associadas com a diverticulose, né? A diverticulite, que é a inflamação, o sangramento ou a inflamação peridiverticular ali, né? Uhum. Tá. Então, eu vou ter portadores de divertículos sem preocupação, assintomáticos, sem se preocupar com complicações, e eu vou ter um percentual de pacientes portadores de divertículos que pode acontecer essas complicações, é isso? Perfeito. É isso mesmo. Se você tem os divertículos e nunca teve nenhuma intercorrência de sangramento, inflamação, você é um tipo diferente daqueles que já tiveram algum episódio ali de inflamação ou de sangramento, que esses sim precisam fazer um acompanhamento. Porque se começa a acontecer uma repetição desses episódios, a gente precisa pensar num tratamento mais efetivo ali, porque a gente começa a aumentar os riscos também de você estar sendo exposto àquilo, né? Como eu tiro os divertículos? Não dá para tirar um por um, né? Então, vamos dizer que você é uma pessoa que tem divertículos e teve episódios de diverticulite, então esses divertículos inflamaram, ou sangraram, ou você tem uma anemia muito importante, o tratamento é fazer uma colectomia, né? Então, tirar um pedaço do intestino, ou o pedaço que está acometido, ou, enfim, isso é uma decisão que não é nós gastroenterologistas clínicos que vamos tomar, a gente conversa, uma equipe multidisciplinar junto com o proctologista, uma conversa muito conjunta e muito junta com o proctologista ali. Perfeito. Uma das teorias é que os divertículos, principalmente do lado esquerdo, né, chamado diverticulose esquerda, tem a ver com o ritmo intestinal. E um dos fatores, tem o genético, mas um dos fatores é a tendência de constipação, que faz aumentar a pressão dentro do intestino, que pode forçar a formação dos saquinhos. Qual a orientação que a gente daria, então, para a população que tenha medo de desenvolver o divertículo, do ponto de vista de funcionamento intestinal, que um dos grandes influenciadores do funcionamento intestinal é a alimentação. Tudo volta para a alimentação. Tudo volta para a alimentação. Na verdade, pensar em colonizar uma microbiota intestinal saudável e num ritmo, uma frequência de evacuação adequada, né? Tanto que na presença de divertículos, a gente já hoje não traz mais a necessidade de restringir sementes e fibras e etc. Até porque, na verdade, isso entra como um papel protetor para você entrar num processo inflamatório. As fibras, né? As fibras. Excelente reforçar isso, né, Maria? Porque o quanto que tem de paciente que chega para nós em consulta com medo de consumir semente, com medo que essa semente vai inflamar o divertículo, então é uma informação importantíssima, né? Às vezes é mais perigoso a pessoa parar de comer fibra e ficar com o intestino preso do que comer a fibra com a presença de divertículos. Mas claro que se ela tiver sintomática, precisa ter uma estratégia específica para melhorar esses sintomas. Que não seja necessariamente, obrigatoriamente, tirar sementes. Não, controle de sintomas, então a gente ajusta. É isso aí mesmo. Isso é a questão das sementes e dos divertículos, é basicamente hoje uma lenda urbana, né? Ela iniciou essa orientação lá atrás, quando muitos pacientes eram submetidos à cirurgia por problemas de diverticulite aguda e encontravam o saquinho inflamado, né, com fezes tamponando, que é o mecanismo que faz inflamar o saquinho, fazer a diverticulite, e no meio dessas fezes tamponando tinha sementes. E aí atribuíam que a causa era a presença de semente lá dentro, que a gente sabe que não é esse o mecanismo. Então, realmente, a orientação atual é não uma restrição total para a semente quem tem divertículos, né? O mais importante é fazer esse intestino funcionar regular. E se para isso as fibras, que são as grandes estimuladoras, que têm sementes dentro delas, a gente vai manter isso sem problema nenhum.
Perfeito. A gente abordou 2 assuntos aqui, eu acho que valeu a pena, então fizemos uma revisão sobre as colites, e a partir de agora nossos ouvintes vão saber o que são colites, que é genérico, e vão falar para a gente que tipo de colites. Uhum. E não se preocupar em relação a comer semente, que quem tem divertículo, que não é esse o mecanismo, e sim fazer com que o intestino funcione regular. Agradeço aos nossos ouvintes, obrigado, agradeço a mesa novamente, mais uma conversa de alto padrão. E fica acompanhando com a gente que nós temos vários outros assuntos para compartilhar com vocês. Obrigado.